Meus queridos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos início à abertura de mais uma escola bíblica dominical online, a qual estamos aqui no início desse terceiro trimestre e último do ano. Nós vamos estar estudando agora o tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro do profeta Ezequiel. O nosso comentarista desse trimestre é o nosso pastor Ezequias Soares. É um comentário muito maravilhoso para as nossas vidas. Meus queridos, nós vamos estar aprendendo no livro de Ezequiel algumas lições para os nossos dias. O mesmo que o profeta Ezequiel ele viveu, nós também estamos vivendo nesses dias da atualidade. Primeiro, nós vamos estar falando sobre a justiça divina. Quando falamos de justiça divina, falamos da qualidade daquele que é justo, daquele que é reto, daquele que tem um padrão moral para as nossas vidas. Porque nós sabemos que o nosso Deus, ele é amor, mas ele também é um Deus de juízo, é um Deus de justiça, e justamente por causa do seu amor, ele aplica a justiça. Eu quero ler um texto aqui com vocês, no Salmo de número 89. Salmo de 89, olha o que o salmista disse. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão diante do seu rosto. Veja só. Justiça e juízo, a base do teu trono, o trono de Deus. A misericórdia, a verdade, o seu amor diante do seu rosto. Veja. Então Deus pode usar a justiça e também usar o amor. Então veja, nós vamos ver isso, que Deus levantou pessoas, Deus levantou Noé para pregar ali aquele período de 100 anos. Deus ali, quando usou Noé para pregar, ele usou o seu amor, ele usou a sua misericórdia, ele usou a sua compaixão. Mas por que Deus usou a justiça divina? Porque o povo não quis dar crédito à mensagem, o povo não acreditou. Mas porque Noé e a sua família acreditaram, eles foram poupados do juízo divino ali. Então veja, é isso que nós vamos aprender no livro de Ezequiel, quando nós vamos ver também na palavra do Senhor, Gênesis, capítulo 15, porque há um limite, estabelecido por Deus. Às vezes a taça vai enchendo, chega um momento que Deus tem que fazer alguma coisa. Gênesis capítulo 15, olha o que vai dizer, verso 16, o Senhor dizendo a Abraão: e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia, ou seja, a taça vai enchendo. Vai chegar o momento em que Deus vai ter que tomar uma providência, aplicar a justiça divina. Então, Ezequiel, nós vamos ver algumas peculiaridades da sua vida, do seu ministério, dentro desse livro. Nós vemos que Ezequiel significa Deus forte ou fortalecido por Deus. Ezequiel, ele é filho de Buzi, sacerdote, a qual ele foi preparado para ser sacerdote, mas ele vai atuar na função de profeta. Aqui nós já vemos, queridos, que Deus está mais preocupado com a nossa função do que o ofício.
Ezequiel, ele poderia ser sacerdote. Ele era filho de sacerdote. Mas qual é a sua função? Profeta. Trazendo para nossos dias, precisamos atuar como sacerdote e também como profeta. Como sacerdote, nós se compadecemos, usar de misericórdia. E como profeta, por outro lado, nós precisamos confrontar. Porque os profetas que foram levantados, eles foram levantados para confrontar os reis, confrontar as injustiças da época. É igual um pai. Ele ama um filho. Se o filho cair, quebrar a perna, ele tem aquele sentimento. De repente o filho fica todo enfaixado e ele fala, pai, eu vou brincar lá fora. O pai fala, não, você não vai porque você ainda não pode. Ou seja, ele precisa confrontar o filho dele. Isso não significa que ele não vai deixar de amar. Então precisamos usar as duas coisas. Assim como Deus, precisamos ter amor, misericórdia, compaixão, como sacerdote, mas também confrontar como profeta do Senhor. Confrontar. Então o sacerdote compadece e o profeta confronta. Então veja, ele poderia ser sacerdote, interceder ali, ouvir o povo, interceder diante de Deus. Mas do contrário, ele levado ali nas margens do rio Quebar, irrigado pelo rio Eufrates, descarrega no Tigre. Então veja, ali o céu se abre para ele. Ele não estava no templo, mas ele recebe uma visão maravilhosa do Senhor de maneira surpreendente. O céu se abriu. Veja que veio sobre ele a mão do Senhor. Isso você vai ver lá no início, deixa eu ver. No início do livro do profeta, você vai ver aqui, ó, Ezequiel capítulo 1. Veio expressadamente a palavra do Senhor a Ezequiel. Veja, não é algo que saiu dele, da mente dele, mas é algo que vem do Senhor para que ele entregue ao povo. Ele recebe essa visão do Senhor de maneira gloriosa, de maneira majestosa. O céu se abre ali, ele vê rodas brilhando. Elas giravam em uma direção, em outras direções, de maneira diferente, uma dentro da outra. Ele via olhos ali, ele vê um vento ali, ele vê um fogo a revolver, ele vê que aquela cor de âmbar, aquilo brilhava, trazia um brilho de maneira surpreendente. E veja que sempre vai para onde o Espírito queria ir. Veja, ele recebe tipo como uma carruagem do Senhor que vem até ele. E depois ele vê um trono e um no alto sobre ele. E de repente, ele ouve a voz do Senhor. Veja que é algo muito glorioso esse que recebe do Senhor. Então, é isso que nós vamos estar estudando. Quando nós vamos entender Ezequiel, precisamos analisar também nos nossos dias. Assim como Deus levantou o profeta Ezequiel para profetizar para um povo que não queria ouvir, ele não poderia deixar de pregar, de profetizar a mensagem ao povo rebelde. Ou seja, não podemos preocupar com resultados, mas sim em cumprir o ID, em fazer a vontade do Senhor. Muito bem, nós vamos estar aqui estudando hoje a nossa lição de número 1, que vai nos falar como Ezequiel, o atalaia de Deus. O nosso textual diz, porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Então, veja que Paulo fala que é uma obrigação nós anunciarmos o evangelho. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 16. Verdade prática. Além de guardar e cuidar a missão do atalaia, veja só, além de guardar
e cuidar, porque nós vemos que atalaia significa o quê? Significa um guarda, significa uma sentinela, um vigia. O atalaia, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. Perdoem. A nossa leitura em graça está em Ezequiel capítulo 3, 16 ao 21 e o 27. Nós temos aí, nós vamos aprender no nosso tópico 1 sobre o livro, né, do profeta Ezequiel e as suas divisões. Existem 3 divisões no livro do profeta Ezequiel. Na primeira parte ali, nós vamos ver que é do capítulo 1 ao capítulo 24, nós vamos perceber que essas profecias foram entregues ao profeta antes da destruição de Jerusalém. Veja que Ezequiel, ele vai ali no 5º ano, ele recebe algo do Senhor, ele começa ali a exercer, profetizar ali. Veja que o Números 4 fala que o ministério começa aos 30 anos, a partir dos 30 anos, e ele recebe essa função ali para profetizar. Então veja, essa primeira parte, do 1 ao 24, nós vamos perceber que quando ele recebe a visão da glória de Deus, né, vem sempre acompanhado de ameaças e juízo divino, uma série de julgamentos ali. Ezequiel, ele enfrenta algumas peculiaridades, né? Ele vivencia de perto ali a profecia. Deus faz que quando ele vive ali, fica de um lado só, do lado direito, 390 dias, depois 40 dias do lado esquerdo, comer fezes ali dos animais. Gente, é algo terrível. Nós vemos que no dia do cativeiro, ele perdeu a sua esposa amada, que ele amava muito, e ele não poderia chorar, se lamentar. É fácil. Ser profeta do Senhor não é fácil. Eu estou falando do verdadeiro profeta. Não estou falando daquele que se titula como profeta, mas os falsos profetas. Profetizam para ganhar dinheiro, para agradar as pessoas, para ganhar simpatia das pessoas. Não é isso. Eu estou falando daquele que verdadeiramente tem um compromisso com o Senhor em entregar realmente aquilo que Deus mandou, aquilo que Deus falou. Veja, ele passa algumas situações terríveis. A Jerusalém é comparado com uma esposa amada. Então veja, quando ali é destruído, ele perde a sua esposa. Ezequiel, como Deus ali, ele nem se lamenta, quer dizer, ele nem se lamenta pela perca, por tudo aquilo que aconteceu. Porque quantas pessoas Deus levantou para avisar? Levantou o profeta Jeremias, que é contemporâneo dele também, e Daniel, mas Daniel profetizou mais lá na corte. Veja que cada um sofreu de uma maneira. Jeremias já é dito para que ele não case. Ezequiel já perdeu a sua esposa. Cada um teve um processo que passou diante do Senhor. Porque ele tinha que profetizar e vivenciar, e de maneira dramática ainda, para que o povo entendesse. Veja que Ezequiel ainda ficou mudo, e ele só profetizava ali quando Deus mandava mesmo, como sinal, para que o povo saiba que realmente é Deus que está falando. Não foi fácil. Então, essa primeira parte, do capítulo 1, 24, nós vamos perceber aí que é uma série de advertências aos profetas, os reis, sacerdotes, mais do povo de Judá. Mas Ezequiel profetiza tanto para o povo de Judá, tanto para a nação de Israel, que há uma promessa para eles também. A segunda parte é do capítulo 33, nós vamos perceber, ao 48. Essa segunda parte, depois do pronunciamento, né, do juízo contra Judá e Israel, ele profetiza para 7 nações vizinhas ali. As nações vizinhas. Isso mostra que a mensagem de Deus não é somente para um povo elitizado, mas sim para nações também que precisam ouvir a voz, ouvir a palavra do Senhor.
E aí nós vamos ver também que e nesse período, essa segunda parte fala sobre uma restauração, né, daquela visão do Vale dos Secos, restauração física, nacional, e há uma promessa ali da restauração espiritual da nação de Israel. Então, essa terceira parte começa quando diz aqui é Jerusalém, os oráculos, né, do capítulo 33 ao 39, falam do retorno dos judeus de todas as partes do mundo, que é uma promessa divina, né, que Deus ele tem com a nação de Israel. E nós vamos ver no tópico 2 sobre o profeta, a identidade. Né? Já falamos que ele significa fortalecido por Deus. O que pouco se sabe a respeito de Ezequiel está exatamente ali no seu livro, ele não é citado nos evangelhos, como os demais são citados. Nós vamos perceber que isso são algumas peculiaridades do profeta Ezequiel. Então é muito importante, querido, nós entendermos procedência. Nós vamos ver aqui, procedência. Ezequiel era de Jerusalém, pertencia a uma família sacerdotal, filho de Buzi, como nós já temos falado aqui. Ele é levado para a Babilônia, né, na segunda leva ali, que ele é levado para a Babilônia, e ali ele recebe as visões de Deus. E nós vamos ver o item 3, o tópico 3 vai falar Ezequiel como atalaia. O que significa atalaia? É atitalate, lugar alto. Ele subia em um lugar alto ou numa torre. Quando ele via que algo mal vinha sobrevier sobre os povos, eles tinham que tocar a trombeta e anunciar. Assim também em nossos dias, precisamos tocar a trombeta, precisamos anunciar que o juízo divino está vindo, porque Ezequiel tem alguma semelhança no livro de Apocalipse. A grande tribulação vai vir, as pragas do Senhor vai vir. Precisamos escapar do juízo. Nós vamos em Apocalipse 3, nós vamos ser guardados da tentação, guardados da tribulação que há de vir sobre todo mundo. Não é guardado, mas dá fora dela. E 1 Tessalonicenses 1 fala que o Senhor Jesus nos livra da ira futura. Então, Deus ainda está usando como atalaia. Hoje nós somos os atalaia, nós que avisamos. É nós que alertamos o povo e as pessoas, aqueles que estão desviados do caminho do Senhor, aqueles que precisam voltar para os caminhos do Senhor, aqueles que precisam se converter ao Senhor, precisamos avisar, para que eles não venham a ter por desavisados. Porque há pecados, queridos, olha só, há pecados, nós falamos que há pecados por falar, mas nesse caso aqui do atalaia, ele peca por ele não falar e a consequência ele tem que pagar com o sangue daquela pessoa. Se ela perecer, ela não vai ser salva, mas eu vou pagar pelo sangue dela também. Deus vai requerer de mim no dia do juízo final. No juízo de Deus, todos seremos julgados por Deus. Deus vai requerer de mim. Deus vai requerer de nós. Então, o atalaia é isso. É alguém, como nos reis, no Samuel, é alguém que vê o mal e avisa. Assim como nós estamos vendo o juízo divino que está na Bíblia Sagrada, que o mal que está vindo, que virá. E precisamos avisar, alertar as pessoas, aqueles que estão na prostituição, no alcoolismo, nas drogas, nos vícios, sendo escravizados pela idolatria. Precisamos avisar essas pessoas para que eles não venham ter por desavisados. Porque eu sempre digo, o problema não é aonde eu fecho o olho ou quando fecho. O problema é aonde é que eu vou abrir o olho do outro lado. O problema não é quando fechar o olho, é aonde vamos abrir. Então, o fim dos 7 dias, veja que Ezequiel recebe uma visão do Senhor ali. Ele foi impactado. Ele ficou 7 dias ali, no meio do povo ali. Pasmado. Veja que quando vê a glória, ele cai ali. Deus levanta ele e fala com ele.
Então, esses 7 dias, né, é o período em que ele ficou ali, recebe a visão de Deus, ele recebe algo, né, do Senhor ali. E o fim dos 7 dias deve ter como tempo que ele esperou para recuperar as forças. Né? O comentarista vai trazer recuperar as forças do impacto que ele teve da visão da glória do Senhor. E o item 3 fala, nós vamos ver aqui o nosso tópico 3, fala a expressão filho do homem. Quando falamos dessa expressão filho do homem, fala da fragilidade do homem. Por mais que ele recebe algo do Senhor, ele é ser humano. Ele é filho do homem. Então essa expressão filho do homem foi usado também como a Cristo, mas Cristo, ele foi tanto filho de Deus, como também filho do homem, que foi usado como algo para nós entendermos como a sua humanidade. Né? Nós vemos que Adão é o cabeça da humanidade. E Cristo, todo aquele que crê em Jesus, todos que creem em Jesus recebem a vida eterna. Então muitos morreram em Adão por causa dos seus pecados. Mas em Cristo, segundo Adão, nós podemos alcançar a vida eterna. Então nós vamos perceber no nosso tópico 4, vai falar sobre a responsabilidade. Já dissemos aqui, a responsabilidade do profeta como atalai sobre Israel assemelha-se a nós como cristãos. Precisamos falar as boas novas de Cristo. Seu discurso alcança justos e injustos. Precisamos falar a verdade, né? Anunciar a todos. O item 1 do tópico 4 fala a responsabilidade do cristão. São duas responsabilidades principais. Olha só. Primeiro, anunciar o evangelho ao pecador e se cuidar para permanecer. Tá? Permanecer em Cristo Jesus até o fim. Ou seja, não basta eu falar das pessoas, falar para as pessoas, e não há uma permanência da minha parte, também uma permanência da parte daquele que ouviu. Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Daniel 12, 13. Tu, porém, vai até o fim. Ou seja, precisa ter uma constância. Paulo diz em 2 Timóteo 4, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele não saiu na carreira, mas ele acabou a carreira, ou seja, ele terminou aquilo que era para ele fazer e guardou a fé. E ele disse que desde agora a coroa da justiça me está guardada, não somente a mim, mas daqueles que amarem a vinda do Senhor. Então, nós vamos ver o item 2, fala a responsabilidade do ímpio. Quando anunciamos o evangelho, o pecador rejeita a salvação em Cristo, tal rejeição vai testificar contra ele mesmo. Ou seja, é ele que vai perder se ele rejeitar a mensagem. Nós vemos que essa responsabilidade é individual. Veja que o item 2 fala, quem ouvir, ouça. Isso nós vamos ver tanto nos evangelhos, para todas as cartas do Apocalipse. Nós vamos sempre ver essa expressão. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mas ouvir aqui é o ouvir e ponhar em prática. Eu vou até ler aqui um texto que está em Ezequiel e está nos evangelhos, olha só. Ezequiel 33, do 31, olha só. Eles vêm a ti como o povo costuma vir e se assentam diante de ti como o meu povo. Ouve as tuas palavras, até ouve, ó. Mas não põe em obra, ou seja, mas não põe em prática. Isso está lá em Mateus 7, sobre aquele que ouve e pratica, aquele que ouve e não põe em prática. Eis que é como uma canção de amores, ou seja, parece que eles estavam zombando, escarnecendo e escarnecedores,
que estava escarnecendo, né, da palavra do Senhor. É preciso ter essa responsabilidade. É preciso ter essa responsabilidade. O povo vai ser responsável. Então, se eles ouvir e não colocar em prática. O item 3 fala da extensão da nossa responsabilidade. Ou seja, nós também temos a nossa responsabilidade. Olha só, quando o justo se desvia, precisa igualmente ser alertado. Esse mesmo princípio na fé cristã significa que temos responsabilidade diante de Deus por aquele irmão ou irmão que estão esfriando na fé. Nessa época, principalmente de isolamento social, a pandemia veio, muitas pessoas se isolaram mesmo, isolaram da igreja, isolaram de tudo. Foi se afastando, se esfriando. Precisamos, né? A nossa preocupação não é só o pecador, mas sim também com ovelha desgarrada. Porque há muitos que se desgarraram. A nossa conclusão vai falar que o Senhor mandou-nos a pregar a palavra. Como Deus falou ao profeta, quer ouça, quer Deus de ouvir. Precisamos continuar anunciando a mensagem com oração e guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, o conselho que eu dou para você, não está estudando o livro de Ezequiel, leia todo o livro. Leia todo o livro. E não fique muito lendo na aula, na leitura, os irmãos leem em casa. Você faz mais uma aplicação, procura não trazer muitas informações, mas sim aplicar o conteúdo, né, do livro do profeta Ezequiel. Então, primeiro ponto, você precisa ler o texto para entender o texto. Horace Graysley, ele diz que é impossível escravizar mental ou espiritual um povo que lê. Então, precisamos a cada dia lermos o livro de Ezequiel, lermos a palavra do Senhor, se alimentarmos, né, se alimentarmos da palavra do Senhor a cada dia. Assim como o profeta Isaías também. Lembra que o profeta Isaías foi levantado por Deus? O Senhor disse a ele, é um povo que não ouve, tem olhos e não vê. Ou seja, um povo perdeu a sensibilidade. Assim Ezequiel profetizou, não houve resultado. O povo foi levado para o cativeiro, porque ele profetizou antes do cativeiro. E as consequências foram drásticas, porque o povo confiava muito no templo, na sua cidade amada de Jerusalém, mas deixou de confiar no Senhor. A tradição judaica, né, diz que Ezequiel ele foi martirizado porque falou de um amigo, confrontou um amigo de Assílio da sua idolatria. Mas é melhor sentir a dor, na verdade, do que a dor do engano, da mentira, do engodo. Então, ficamos com essa reflexão. O nosso Deus é amor, mas também é um Deus de justiça. E hoje é apenas uma introdução, nós vamos se inteirar em todo o livro de Ezequiel, para nós aprendermos, né, a palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso link e seja edificado em nome de Jesus.